Olá, boa tarde pessoal, como estão todos bem? Bem-vindos à nossa segunda live. Começamos ontem, na quinta, iremos até terça-feira. Então, as lives são de quinta a terça, teremos 6 lives, com alguns projetos diferentes. Eu escolhi não fazer um único projeto. Bem-vindo, todo mundo que está entrando. Oi, Cris. Oi, Márcia. Estou vendo aqui, a Márcia acabou de pedir para que eu incluísse ela no grupo. A gente tem um grupo de WhatsApp para esse evento, Caminhos da Cerâmica. Quem não estiver, manda uma mensagem em inbox, ou para quem tiver o meu telefone, mande para mim, e aí eu incluo vocês no grupo, ou a Thalita, ou alguém aqui do ateliê. É importante vocês entrarem no grupo, porque a gente vai mandar os riscos, o material, tudo que foi usado durante as lives. Às vezes, a gente, durante a live, não tem tempo de anotar, então, aí vocês podem assistir a live tranquilamente e depois a gente manda para vocês o material. O desenho que eu vou mandar para vocês, além desses daqui que vocês podem imprimir, ó, a gente vai mandar e vocês vão imprimir na etiqueta. A gente vai mandar também desse prato aqui, que eu vou começar a pintar no domingo. Ou amanhã já, ou domingo. Eu vou vendo como vai acontecer as etapas das lives, tá? Como sempre, quem tiver dúvidas, é só mandar recado. No comecinho eu falo um pouquinho mais devagar, converso um pouquinho com vocês, a gente deixa um tempinho para que vocês possam fazer alguma pergunta. Depois a gente tira os comentários, porque eles acabam atrapalhando um pouco a visualização, tá? Então eu vou só dar alguns recadinhos enquanto todo mundo entra. Então é isso, gente. A gente está essa semana, esses 6 dias, eu me propus a fazer essas lives gratuitas para explicar para vocês, para que vocês entendessem um pouco como funciona o meu clube. Eu tenho um clube desde março de 2022, agora em março ele fará 2 anos, e como esse clube funciona? São 2 aulas mensais, sempre às quartas ou quintas-feiras, a gente tem um horário fixo, sempre é avisado antes para vocês, caso a gente tenha alguma mudança, mas é um horário fixo. As lives demoram de 1h30, 2h30, não mais do que isso e nem menos, tá? É um horário que eu me organizo para passar o conteúdo para vocês, para não ficar cansativo demais nem para mim nem para vocês e para não ficar faltando conteúdo. As lives dessa semana, deixa eu acabar só o clube. Então é isso, o clube são 2 aulas por mês, tá? Nesse tempo de duração, junto com o começo do clube, quem participa do clube, a gente tem uma assinatura anual, a gente coloca o nome de vocês no nosso grupo de WhatsApp. O grupo de WhatsApp, a gente ajuda, eu principalmente ajudo vocês com o material que vocês tenham dúvida, alguma coisa da técnica que ficou faltando da aula. Então, tem muita gente que não assiste a aula na hora, assiste depois. Assistiu ou o projeto da semana, ou mesmo os anteriores, e tem alguma dúvida, manda mensagem, eu sempre respondo para vocês lá no grupo de WhatsApp. A gente tem a Thalita também, que me ajuda dando um suporte técnico da plataforma e toda a parte de filmagem e tal. O nosso clube é hospedado na Hotmart, que é a maior plataforma de cursos online que a gente tem. Então, a gente tem um suporte bem bacana deles e o curso está hospedado lá, assim como outros também. Eu tenho outros de desenho, tenho alguns de técnicas italianas, então todos eles estão lá. Então, a ideia do clube é essa, que vocês consigam ir pintando a cada 15 dias um projeto novo, e como eu escolho esses projetos? Eu tento
fazer cada 15 dias um projeto diferente. Então eu vou sempre mesclando um floral com um italiano, às vezes uma técnica mais moderna. A gente já fez mosaico, fizemos muitos projetos. Fora os projetos que a gente tem a cada 15 dias, quando a gente faz live como essas de hoje, elas também vão para o Hotmart como aula bônus. Então, assim, não são só as 24 aulas, 12 aulas, 2 por 12, não são só 24. Tem muito mais aula, tem algumas aulas avulsas, então o conteúdo é bem grande. Então, só lembrando vocês que a gente vai ficar até terça-feira e cada dia é um conteúdo diferente, tá bom? Eu vou explicar um pouquinho do que eu fiz ontem. Amanhã eu vou falar um pouquinho sobre papel que a gente pode utilizar na cerâmica. Vou falar um pouquinho um pouquinho mais sobre esses recortes. Então, outras formas de trabalhar a cerâmica sem que a gente tenha que riscar, tá? Esse prato que eu mostrei aqui para vocês no começo da aula, ele é um prato que foi riscado pela desenhista. A desenhista que trabalha comigo é a Lu. Ela já fez um curso comigo, tá? A gente já fez um curso, ela riscando e eu pintando. Então, os desenhos basicamente são dela, a gente faz em parceria. E aí, quem participa do clube, assim como quem está participando do WhatsApp dessa semana, recebe um PDF com o desenho, o que facilita bastante, principalmente quando é desenho mais elaborado como esse. Então, aí vocês imprimem, passam para o vegetal ou passa direto para a folha, com carbono próprio para porcelana. Amanhã eu vou explicar tudo isso para vocês. Amanhã a gente vai passar o desenho, ou amanhã ou domingo, vamos ver como vão acontecer as coisas, tá? Então, aí a gente vai fazer passo a passo desse prato. Eu sempre falo para as alunas o quão é importante o passo a passo da peça. Para vocês terem uma ideia, esse prato aqui, ó, é esse aqui que está pronto. A gente fez no clube, é uma aula do clube. A Lígia está falando que foi bacana as lives com a Lu. Sim, podia repetir. Vamos pensar, Lígia, é uma boa ideia. Então, esse prato aqui é um prato que eu pintei no clube o ano passado, acho que foi em novembro ou outubro. A gente olhando assim, ó, parece super sofisticado, e na verdade ele é um prato mais elaborado. Então, depois que a gente vê pronto, pelo menos essa sempre é a impressão que me passa, a impressão que é muito difícil. Então, o que eu desenvolvi? Uma forma de passar para vocês em que eu faço passo a passo, desde o desenho, a gente passa o desenho juntas. Vocês podem comprar o desenho aqui, o prato desenhado aqui comigo, mas eu explico para vocês também como vocês passam o desenho. Até porque tem gente que não gosta, já quer começar a pintar. Então eu ensino o passo a passo do risco, o passo a passo de fundo, de sombra, de filete, enfim, de tudo o que faz parte da pintura desse prato, ou do prato que a gente estiver fazendo na aula. Então, para explicar para vocês, que pode parecer que é muito trabalhoso, muito complicado, mas não é. Quem assiste a aula que é do clube sabe do que eu estou falando. A gente vai fazendo bem devagar, eu repito várias vezes, o material está lá no grupo. Então, até hoje ninguém deixou de fazer porque não conseguiu. Então, é um orgulho que eu tenho do clube, exatamente isso, porque a princípio a impressão é que eu não ia conseguir explicar para as pessoas como faz para pintar, assim, só pelo telefone. Mas foi um sucesso, o nosso clube é um sucesso. Todo mundo que está fazendo consegue fazer todas as técnicas e gosta bastante. Eu tenho bastante professora que tem ateliê que dá aula também e usa o clube como uma forma de melhorar o trabalho. Então é bem legal. Ó, eu vou explicar para vocês um pouquinho o que eu fiz ontem e agora eu vou pegar o torno, pedir para o Juan pegar o torno, que eu vou explicar o
o liner para vocês. Ó, ontem o que a gente fez? Peguei um pratinho em branco, tava em branco, eu passei. Gente, bem-vindo todo mundo que está entrando agora, sejam bem-vindas à nossa live. Ó, eu comecei a fazer esse pratinho, ele vai ficar assim, tá? Como que eu comecei? Eu fiz um fundo com tinta EZ verde. Daqui a pouco, gente, eu tiro os comentários, tá? Porque pode ser que atrapalhe vocês. Então, ó, nesse aqui eu fiz um fundo com EZ 18 e 31, que são tintas da Duncan. Passei um aguado. Gente, a live tá lá gravada no feed, tá? É só um porém. O comecinho dela ficou sem som. Então tem muita gente que tem muita gente que começou a assistir, parou, achando que ficaria a live inteira sem som. Acho que são 4 minutinhos, nem isso. Então, se vocês quiserem assistir a de ontem, depois que acabar a de hoje, é só ter um pouquinho de paciência que volta o som, tá? Porque usou corante, não esmalte? Já te explico, Márcia. Eu vou também falar sobre isso. Boa pergunta da Márcia. Qual a diferença de corante e de esmalte? Provavelmente ela já tem um pouco mais de experiência e então ela está me fazendo essa pergunta. Isso aqui é corante. Márcia, eu até poderia ter usado, nesse caso, eu até poderia ter usado o SC, o esmalte, mas ia ficar uma pintura mais aberta. E eu prefiro sempre usar o EZ porque eu acho que o pigmento é mais forte, então ele também fica mais intenso. Mas poderia usar a SC sim, tá? Vânia, aonde está? Não estou entendendo a sua pergunta. Onde está as lives? Estão no meu feed lá, tá? Cerâmicas Paula Riso, a gente colocou ontem a live e hoje a gente colocou um apanhado da live, um resuminho, então tá lá. E eu acho que você já está no grupo de WhatsApp, mas se não tiver, manda mensagem também, tá bom? Gente, eu vou mostrar para vocês, ó, o que são os corantes. Ontem eu falei para vocês que faz muita diferença a tinta antes e depois da queima. Ó, isso aqui eu mostrei ontem para vocês com o catálogo. Hoje eu peguei o catálogo que a gente tem aqui, ó, que eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem. Ó, isso aqui é o catálogo de EZ, ó, que são essas cores aqui. Para vocês terem ideia, esse 18 é esse aqui. O 31 o 31 eu acho que ele entrou depois, então ainda não tem. A gente vai colocar aqui na sequência, tá? Mas, ó, o 23 é esse aqui. Então, ele muda bastante. Quando vocês forem pintar e não estiverem com uma professora ou alguém que entenda de tinta, o ideal é ou olhar nessa tabela ou entrar na internet. Tem como vocês olharem na internet. É só colocar o número da tinta. Por exemplo, quero ver o EZ18. Coloquem lá, EZ18 Meico Imagens, e aí vai aparecer o quadradinho exatamente igual aqui, tá bom? Quem tem no ateliê, segue pelo ateliê. Então, mesmo eu que tenho bastante experiência, isso aqui eles estão sempre aqui do meu lado, porque às vezes eu não tenho dúvida, eu tenho dúvida. Hoje mesmo eu estava com um 24, que é uma cor que muda muito, eu peguei meu catálogo e olhei. Então, é sempre bom ter essa referência, tá? Isso aqui são referências de outros esmaltes. A cerâmica é um mundo gigante, tem muita possibilidade. Quem está no clube vai aprendendo aos poucos. Esse aqui é da outra marca que eu falei ontem para vocês, que é da Crisantos, tá? Que é uma tinta australiana, que eu uso também. Não tem diferença nenhuma entre EZ e OS. A única diferença é a fábrica, tá? É o mesmo produto, os dois são corantes. Ontem me fizeram essa pergunta e é exatamente isso, não tem diferenciação nenhuma. Então, ó, a gente está usando nesse prato só EZ. Como eu falei para a Márcia, é um pigmento mais forte, mais intenso.
ele fixa com mais facilidade, então eu preferi usar o EZ. Se você só tiver SC e quiser fazer, também tudo bem, mas se você tiver como optar, eu prefiro que use o EZ. Com relação ao material, também eu queria explicar um pouco. Nos grupos, eu sempre indico o material, mas isso não significa que vocês não possam substituir, tá? Até porque o material de cerâmica, as tintas de cerâmica, elas não são tintas super baratas, assim como são tinta guache e acrílica, elas têm um custo um pouco maior, embora durem muito. E tem uma variedade muito grande. Tem tinta nacional, tem tinta inglesa, tem tinta australiana. Então eu normalmente ponho as cores que eu uso aqui no ateliê e a substituição, a gente coloca as cores e aí vocês substituem pelo esmalte que vocês, ou pela fábrica que vocês estão acostumados a usar. Até porque eu tenho agora aluna de fora, então fica quase impossível eu decorar e saber todas as linhas de esmalte. Podem ser usados em qualquer, estou voltando aqui, em qualquer tipo de cerâmica? Podem sim, desde que a cerâmica queime a 980. A temperatura de queima dessas tintas é 980. Elas até chegam a 1230, 1250. Mas se você for usar isso aqui numa cerâmica que queima a 750, não vai ser a temperatura ideal para ela, a temperatura de cura da tinta. Então, pode ser em qualquer peça, desde que a peça aguente a temperatura de 980, tá bom? Então é isso, ó. A gente marca o material complementar, sempre é passado pelo WhatsApp, no grupo do clube, tanto o material quanto o desenho, tá? E se tiver alguma dúvida, eu sempre estou disponível para responder para vocês as dúvidas técnicas da pintura. As dúvidas técnicas do programa e do Hotmart, aí é com a Thalita. Gente, aqui eu fiz então ontem o prato, fiz o 18, como eu estava falando para vocês, o 31. Depois eu coloquei essas flores. Essas flores eu fiz da seguinte forma. Eu estou voltando um pouquinho rapidamente, tá, gente? Só porque tem gente que pode ser que não assistiu ontem, então rapidamente eu estou fazendo um resuminho. Eu imprimi, a minha aluna, na verdade, ontem até eu falei, foi a Adriana, vem aqui de quarta-feira, ela imprimiu numa impressora esses adesivos. Esses são aqueles adesivos da Pimaco, ó. Ele é um papel adesivado, tá? Qual é a diferença dele para o sulfite? Vocês têm que ficar de olho que esse papel é um pouquinho mais grosso que o sulfite. Se ele entrar na impressora de vocês, não tem problema nenhum. A gente vai também mandar esse desenho para que vocês consigam imprimir, tá bom? Então, ó, deixa eu só mostrar, ele é um adesivo. E aí, eu dou aqui como uma sugestão. Vocês podem usar um outro tipo de desenho. Assim como todos os projetos que eu faço e todos os projetos do clube, vocês podem usar o desenho que quiserem, a cor que quiserem, é sempre só uma sugestão, tá bom? Eu até gosto quando as alunas acabam mudando uma cor ou outra, personalizam mais o desenho. Ó, aqui eu recortei um pedacinho ontem, só para mostrar para vocês. Daqui a pouco a gente tira os comentários que a gente sabe que incomoda um pouquinho. Ó, esse aqui eu recortei ontem, então imprime, recorta, etiqueta da Pimaco. Pode ser aquelas outras redondinhas que já vem, tem umas vermelhinhas, né? Às vezes eu uso. Ela funciona como uma máscara, então fiquem livres para usar. Então, ó, só para quem entrou agora, amanhã a gente vai fazer, ou amanhã ou domingo, a gente vai fazer esse prato, tá? Passo a passo eu vou dar. Eu vou explicar para vocês como que a gente faz esse papel aqui, que é bem legal, é um transfer, tá bom? Então tem muito conteúdo bacana para vocês assistirem até terça-feira. Estou usando um torno, que é o torno que eu uso aqui no dia a dia do ateliê, FA Ferramentas, tá bom? Então, ó, passei o verde e o azul,
colei as flores de acordo com o que eu achei que ia ficar bonito, tá bom? Ontem eles estavam bem coladinhos, eu deixei bem coladinho e expliquei que eu ia falar com vocês hoje que horas que eu posso tirar essa etiqueta. Se eu tivesse tirado naquela hora, com o fundo molhado do jeito que estava, ela não ia sair, ia ficar uma parte do papel no meu trabalho. Até dá para depois tirar, mas dá uma dor de cabeça. Então, o que eu faço? Deixei até aqui para mostrar, ó, gente. Eu uso às vezes um secador, tá? Eu sempre tenho aqui do lado um secador. Se eu tiver com muita pressa, ligo o secador e seco as florzinhas. Como eu deixei para fazer hoje, eu não vou precisar, ele já tá seco. Certo? Aqui, repararam que tem umas linhas brancas e outras pretas? É o liner que eu vou fazer agora. Como, para não correr o risco de eu não conseguir tirar as flores, eu já vou tirar as flores antes e fazer o risco aqui, eu vou fazer o contrário. Gente, uma coisa que é importante. Por que é importante a gente assistir aula e ter orientação de uma professora ou de alguém que nos ajude? Algumas coisas que a gente faz, se alguém te explicar, acelera muito o processo. Por exemplo, aqui, ó, a gente, quando vai fazer sozinha, às vezes comete o erro de tirar as florzinhas. Eu mesma já fiz isso, tá, gente? Sem riscar antes. Tirar as tintas aqui. Então, a gente tem que riscar para não perder o desenho. Dá para fazer depois? Dá, mas fica muito mais fácil a gente, ó, demarca aqui com o lápis, ó, importantíssimo, eu sempre falo, lápis para cerâmica, Evolution da Bic. É um lápis que não é só para cerâmica, mas é o que a gente usa porque não tem gordura. Os outros têm um pouquinho mais de gordura, então eles borram o trabalho da gente, tá? Quando a gente vai passar esmalte, ele dá umas bolinhas, tá? A gordura não combina com a cerâmica. Amanhã também eu vou esmaltar esse pratinho, porque tem bastante gente me perguntando como eu passo esmalte, que tipo de esmalte que eu uso, então amanhã eu vou falar um pouquinho. Ó, então eu tô marcando o meu desenho. Ó, o Juan tirou os comentários, mas mais pro finzinho da live a gente volta e eu respondo todas as dúvidas para vocês, tá bom? Quem tiver dúvida, vai anotando aí. Então, estou refazendo, marcando os riscos. Esse pratinho, vocês, é a mesma história do outro. Olhando sem o processo feito passo a passo, dá a impressão que vocês não vão entender. Depois que a gente passa o passo a passo, fica muito fácil. Ó, então risquei. Depois eu vou arrumar o desenho, tá? Não tem. Agora eu vou tirar com a pinça, ó. Eu vou puxar. Eu já até comecei a puxar alguns. Ó. Vou tirar. Ele tá seco, então ele tá saindo facilmente. Se ele tiver molhado, ele gruda, não sai. Então o ideal é que ele esteja sequinho, ó. Por isso que eu deixei ontem. Acho que até foi a Isabel que perguntou qual é a hora de tirar essa máscara, né? Que ela funcionou. Ó, é agora, Isabel, quando ele tá seco. Posso deixar um tempão? É melhor não. Outro dia uma aluna deixou um tempão, acho que de uma semana para outra. O que acontece? O papel, ele gruda demais e aí ele não sai. Fica bem mais difícil. E se você tiver, ó, que nem aqui, ó, tô tirando, dá para tirar. Se ele tiver mais tempo, pode ser que fique um pouquinho de papel aqui. Ó, então assim ele sai. Então esse é o ponto, ó, quem perguntou. De um dia para o outro fica perfeito. Se você tiver que tirar na mesma hora, quiser fazer na aula, pega o secador, passa em cima, não tem problema nenhum. Ó, tirar com cuidado, devagar, se eu puxar rapidamente, vai ficar uma parte do papel, tá bom? Cuidado para não estragar o desenho que tá embaixo. Ó, aqui ele começou a colar, mas a gente tira, ó.
É isso que eu falei para vocês. Provavelmente aqui já está um pouquinho mais seco. Vou tirar para tirar depois. Ó. Tirando devagar. Dá para fazer qualquer desenho que vocês quiserem. Dá para sobrepor uma, daria para ter sobreposto uma flor com a outra. Então, é bem livre, tá? Eu fiz de propósito esse projeto no início, que é para vocês entenderem que não precisam saber desenhar super bem, não precisa. Tem muita gente que fala, ah, mas eu nunca desenhei nada, não sei. Não tem problema. Sempre tem outras técnicas que não precisem necessariamente do desenho. E é como eu falei para vocês, no clube a gente manda o desenho para vocês. Então é só uma questão de boa vontade de passar o desenho, ou por último, se você não quiser, não gostar de passar desenho, pode comprar a peça riscada. A gente tem aqui, e tem outras, tem desenhistas que podem fazer também, enfim. O material, eu gosto de falar, porque tem sempre gente nova quando a gente faz essa semana. O material a gente tem aqui para vender, eu tenho aqui no ateliê todo o material que eu uso. Mas também eu indico alguns lugares no clube, tanto para tinta quanto para a peça. Gente, sempre as tintas e os materiais que eu uso, tá? Eu não consigo indicar outros materiais que eu não conheço. Ó, grudou um pouquinho, estão vendo que eu tô tirando? Pedi para o Juan aproximar, ó, tirando devagar, ó, dá para tirar, tá certo? Mas é bom evitar deixar muito tempo, senão depois a gente tem um trabalhão para tirar. Ó, é importante que não sobre nenhum pedacinho de papel. Eu venho sempre aqui, ó, com um pincelzinho, ó. Na verdade, eu vou pegar um pincelzinho meio velho para funcionar como uma vassourinha, ó. Eu venho aqui por cima, com cuidado. Vocês estão reparando que a tinta não sai? O que tá saindo aqui é poeira, gente. Poeira do meu... das florzinhas, ó. Ó. Eu tô tirando tudo. Nesse ponto eu já aproveito para dar uma olhadinha, passo a mão para ver se não tem um pouquinho de... Se ficar um pouquinho de borracha, ou mesmo da colinha do adesivo, ele vai dar um defeito. Ó, aqui eu deixei arranhado, meio que de propósito. Então, ó, foi uma forma que eu tive de demarcar as florzinhas sem ter que ficar fazendo desenho por desenho. Ó, agora aqui eu vou acabar de fazer, de marcar, porque depois eu vou filetar essas flores, vou dar acabamento. Então, eu só usei o adesivo para usar uma... Aqui, ó, tá, para usar uma base, tá? Estão vendo como é importante o teu desenho, ó? Se eu não tivesse marcado. Agora eu vou fazer para vocês, que eu quero aproveitar e mostrar o liner. Eu acho que tá ficando bem claro, né, gente? Mas se alguém tiver dúvida, anote aí, tá? Eu não sei, eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui já pintam, né? Depois eu vou querer que vocês falem para mim, se vocês já pintam, já fazem porcelana. Tem muita gente que faz porcelana e agora começou a pintar a cerâmica. Ó, então eu vou usar mais uma tinta para vocês aprenderem. Então a gente usou até agora EZ e vamos usar essa bisnaguinha que a gente chama de designer liner. Então ela tem várias cores. Aqui eu tô com branca e preta, mas ela tem branca, preta, vermelha, 2 tons de azul, 2 tons de verde, roxo, marrom.
É muito útil para dar acabamento. Quem me acompanha no Instagram vê que eu sempre posto. Ó, a bisnaguinha, ela já está com a tinta pronta, tá? A única coisa que eu tenho que fazer, ó, é virar e... Tá vendo? Ela não tá entupida. Eu sempre faço um teste aqui, dá para escrever, dá para fazer desenho. Para esse caso, eu vou fazer no torno para dar mais um acabamento no prato. Ó, então aqui eu tenho a branca. Sempre que vocês estiverem usando essa bisnaguinha, deixem sempre fechadas. Porque senão entope, dá uma mão de obra para desentupir. Algumas coisas que eu falo aqui parecem um pouco óbvias, mas eu sempre vou lembrando o que acontece com as alunas e vou dando algumas explicações para vocês não terem problema com isso. Ó, então eu deixo cair bem a tinta. E ó, dá para fazer bolinha. Para Natal, isso aqui é muito bacana. Agora, para Páscoa, que começam os trabalhos de Páscoa também. Então, é um material bem bacana para vocês terem. Se não todas as cores, porque acaba ficando um valor muito alto, pelo menos o branco e o preto. Então, vamos lá. Será que alguém tem dúvida? Vamos abrir só um pouquinho os comentários para a gente ver? Acho que todo mundo que está aqui, o pessoal que está aqui pinta. Se vocês puderem escrever aí para mim. Tem algumas que são alunas que eu estou vendo. Enquanto isso, eu tomo uma aguinha. É bom eu entender quem está no grupo, né? Tem algumas alunas que são do clube. Entrei agora, bisnaga é relevo? Não é relevo. Já vou explicar, André. Sim, nós vamos passar esmalte por cima amanhã. Acho que é Dante. Oi, Samantha. Samantha é aluna do clube online, já desde o comecinho. Tem bastante gente aqui que é aluna do clube desde o primeiro mês. Já pinto cerâmica, a Lígia também, acho que até eu sigo. Ceissa ainda não pinta. É um hobby muito gostoso. Sou de Santos, já pinto, Midori. Pena que eu não consigo ver o nome de todo mundo. Cerâmica é um hobby que é muito. Eu faço isso por trabalho e às vezes de férias também eu uso para me distrair. E o que é mais bacana disso é que a gente consegue usar o trabalho no dia a dia, ou para presentear, ou para usar em casa. Agora no Natal as alunas fizeram peças para dar de presente, então é muito gostoso, é um hobby muito gostoso. A pintura vicia, olha lá. Tem alguém, de Blumenau, é a Márcia, sim, aqui, ó, algumas que eu já conheço que são a Márcia sempre compra comigo. Tem alguém que acho que é do Chile, que é minha aluna acho que também. Pintura vicia, exatamente. Poderia fazer esse efeito também com esmalte? Lígia que perguntou? Poderia, mas o esmalte ele é mais vidrado, então ele não vai ficar tão delimitado. Se você só tiver esmalte, use esmalte. Se você tiver esmalte corante, use corante. Amanhã ou no domingo eu vou explicar direitinho a diferença entre um e outro, tá? Então, ó, a bisnaguinha, alguém perguntou, é relevo? Não é relevo. Se você colocar bastante, ele fica um pouquinho alto, mas a função dessa tinta não é ser relevo, a função é acabamento, tá? Ela é um pouquinho mais alta do que a tinta, ó, se a gente passar a mão aqui, a gente sente que tá um pouquinho mais alto. Cerâmica de alta. Ó, então agora eu vou usar. Então anotem aí, essa tinta é uma tinta muito legal. Ah, tá, agora eu sei quem é a Midori. Aliás, gente,
Algumas pessoas me perguntaram ainda sobre as tintas algumas peças do workshop. As peças estão queimadas aqui, tá? A gente mandou recado, mas as peças agora, como esse dia a gente faz faxina, ainda tem peça aqui. É só mandar recado e vir buscar. Essa tinta liner não é igual à turca. Pode fazer como um filete, mas vocês vão ver que não dá para substituir. Eu não gosto de fazer filete porque ele fica um pouquinho tremido. Por mais experiência que a gente tenha, fica um pouco tremido. Então é para dar acabamento mesmo. Ó, então o torno, estou com a peça centralizada. Eu vou fazer o primeiro branco, ó, passar em cima de tudo. Tem gente que tem a aflição desse barulhinho. Ó, eu tô apertando bem com a mão direita, não sei se dá para ver, ela sai sozinha. Então, para fazer esse tipo de acabamento, ajuda muito. Agora eu vou fazer com o preto. Vou pegar um pratinho que eu tenho aqui, já vou falar para vocês sobre o liner, que eu usei o liner aqui. Agora vou usar o preto, então ó, SG 401. O Juan tirou os comentários, eu pedi para ele, para não atrapalhar a visualização. Daqui a pouco a gente volta, tá? Agora eu vou usar o preto. Isso tudo é opcional, tá? Tô dando, como eu falo sempre para vocês no clube, é uma sugestão. Ó, é muito gostoso. A mão direita tá parada. Isso aqui serve para dar muito acabamento. É uma ferramentinha de trabalho bem bacana. Alguém perguntou para mim. Enquanto seca um pouco, eu vou explicar para vocês, falar um pouquinho mais do liner, porque é uma tinta que eu gosto bastante. Ó, esse pratinho, ele tá aqui na minha parede. Ele não é de clube, eu pintei pra cá. Ó, aqui dá pra você ver bem a diferença. Tá vendo aqui o preto? É filete. E olha o liner, ele fica um pouquinho mais altinho. Quem perguntou que é relevo, mas eu não posso usar muito, senão ele acaba estourando. Agora, para fazer filete mesmo, como aqui, ó. Se eu tiver que fazer um filete, ele não é tão perfeito, ó. Ele fica mais grosseiro, então não é para fazer o contorno. É só realmente para dar algum acabamento. Então aqui, ó, eu usei o preto, o EZ, e para fazer as bolinhas e alguns outros acabamentos, o liner. Esse liner é perfeito, sabe para quê? Deixa eu tirar aqui, senão eu vou borrar toda a minha mão. Quem não tem torno, não é todo mundo que começa a pintar e já compra o torno, né? Então, às vezes, a gente vai fazer uma borda. Para quem não tem torno, é muito bacana o liner, porque a gente vai fazendo bolinha, ó, ele dá um acabamento sem ter que fazer o torno. Aqui também, às vezes, com a aluna, a pincelada tá meio tortinha, aí eu falo, bate uma bolinha em cima, resolve o problema. Então, ó, é uma ótima ferramenta. Para quem está começando, eu diria que isso aqui é uma compra muito bacana, pelo menos branco e preto. Eu tenho aqui para vender, mas tem também a Zeramix, tá? Que vocês podem encontrar toda a tinta e todo o material. No clube a gente faz isso, tá? Eu passo a listinha de material, a lista eu tenho, mas também eu indico outras pessoas para vocês comprarem. Agora eu posso tirar o torno. O meu torno é da FA Ferramentas. Vou pedir pro Juan anotar aqui. Então, ó, não esqueçam. Fechem a pontinha, tá? Senão ele, ó, o meu já quis secar. Então, e pode guardar em pé. Eu gosto de explicar porque o que vem de gente aqui que perdeu o liner porque não guardou direitinho, então eu fico com dó. Para fazer o último acabamento, agora eu vou fazer filete. E aí eu vou fazer com liner? Não, porque não vai ficar perfeito. Então eu vou fazer com EZ preto.
Agora, quem me perguntou se podia usar esmalte, provavelmente está perguntando, posso usar esmalte para fazer o contorno? Eu não gosto de usar. Quase ninguém aqui do ateliê, nenhuma aluna, eu deixo fazer contorno com SC, com esmalte. Porque o que acontece? O SC, ele é uma tinta, um pigmento com mais vidro, com mais esmalte. Então, ele é mais clarinho, ele é mais diluído do que o pigmento, o EZ. Então, para ficar forte, para dar acabamento, que é a função do filete, eu sempre indico fazer com EZ. Ó, a tinta vem pronta, né? Quem nunca pintou e chegou hoje nesse ponto, assista a live de ontem, tá? Eu estava explicando, os primeiros minutinhos está sem som, mas depois a gente coloca o som, para vocês entenderem como eu cheguei aqui, tá? Então, ó, hoje é a primeira vez que eu pego a tinta, isso aqui é um EZ, ele vem pronto, é da Duncan. A Duncan foi comprada pela Meiko, então é uma coisa só, tá bom? Eu vou coloquei aqui, ó, com a espátula. Às vezes a gente abre a embalagem por aqui e vira. Como o meu tá duro, eu já abri e peguei com a espátula, tá? Eu gosto de ir dando passo a passo, porque tem muita gente que é nova aqui. Aí eu peço sempre desculpa para quem já sabe, ter que ouvir mais uma vez, mas é melhor do que ficar a gente sem entender. Ó, essa tinta tá dura para filete. Até para pintar ela estaria dura. Então o que eu faço? Água. Eu sempre tenho um potinho aqui com água filtrada. E agora eu vou dar umas dicas para vocês de como eu faço um filete perfeitinho. Ó, pelo menos a gente tenta, né? Então eu tô colocando água até chegar a esse ponto, ó. Um pouquinho mais líquido. Se tiver duro como estava antes, eu não consigo trabalhar com filete, tá? É muito difícil, por mais que a gente tenha a prática. Eu vou mostrar para vocês 3 tipos de pincel que eu uso para filete. As aulas do clube, assim como as lives que eu faço aqui, além de ser uma explicação da peça em si, também a ideia é sempre assim, passar uma peça bonita para que vocês possam replicar, repetir se vocês quiserem. Mas a ideia principal do clube, das lives, do ateliê, é explicar a técnica para vocês, tá? Nada adianta se vocês conseguirem fazer um pratinho exatamente igual, uma peça bonita, e não entender a técnica. Então, o que eu me preocupo muito no clube é passar as dicas de como a gente faz um filete bem feito, como a gente faz uma sombra bem feita, como a gente faz um fundo sem mancha. Então, para quem está começando agora, presta atenção nesses detalhes, esses que são importantes, porque aí vocês podem fazer ou uma peça igual a minha ou outra qualquer. É um conhecimento que vocês vão adquirir, tá? Então, ó, o filete, como que eu uso? Eu tenho 2 tipos de filete, ó. Eu tenho um mais longo aqui, por aqui, e um mais curtinho. Esse mais longo é o 3050L, que é um pincel mais comprido para fazer linhas mais longas. Esse aqui é o 3050M. Ele é mais curto, ele faz linhas mais arredondadas, um pouquinho mais de detalhe. Quem me acompanha e me vê pintando aquelas rosinhas, que eu uso muito em várias coisas, eu uso sempre o acabamento com esse aqui. E esses pincéis são Princeton, são pincéis ingleses, tá? Agora eu deixo sempre uma opção nacional, que é bem mais acessível, e é um pincel também muito bom, é esse aqui, ó, 42200. Eu tenho usado bastante, ó, os pincéis da Condor. Essa linha 425 é muito boa. Eu gosto de passar a série porque muita gente me pergunta de pincel. Vou até aproveitar aqui para mostrar para vocês, ó. Então, quem está começando aí, 425 da Condor, tem o 8, o 6, o 4, é uma boa compra, tá? Tem esses ingleses que são muito bons, mas são pincéis mais caros,
não é todo lugar que a gente encontra. Eu, às vezes, tenho aqui para vender, agora no momento tenho pouquíssimo, mas sempre que alguém viaja ou eu mesmo viajo, a gente traz ou traz outras coisas diferentes. Então, ó, é importante ter um mais longo, um mais curtinho. E esse aqui é uma boa dica, 422,00. O zero é mais curtinho, também é uma boa. E é um pincel muito barato. Não sei exatamente quanto tá agora, mas é um pincel barato. Quem tá começando, é legal comprar. Então, ó, pincel é importante, a tinta adequada é importante. E foi o que eu falei ontem, gente. Pra gente conseguir pintar, a gente tem que ter algumas coisas na cabeça. A gente tem que ter o material certo, né? Um material de qualidade, o material tem que estar limpo, tem que estar bem organizado, a gente tem que cuidar do material, porque é um material caro. Ó, eu tenho meu copinho aqui de pincel, eu deixo aqui sempre limpinho. Tenho muito ciúme dos pincéis, os que eu uso mais eu deixo aqui, tá? Mas eu sempre falo para as alunas manter o material organizado, tinta não usou, recolhe e guarda. Se tiver limpa, não guarde tinta suja no vidrinho. Então a gente precisa ter material bacana e precisa ter a técnica. E o mais importante de tudo é o treino. Então o meu lado aqui é explicar sobre os materiais e as técnicas, e o de vocês é treinar. Então, ó, eu vou começar, vou fazer esse pincel longo aqui, vou mostrar para vocês a diferença. Pode ser que vocês não consigam ver no vídeo, mas eu vou explicando, ó. Então, o ponto da tinta é esse aqui. Gente, no clube também a gente sempre faz isso, tá? O Juan que filma comigo, eu sempre peço para ele chegar, aproximar um pouco mais, deixar mais longe, mostrar meu rosto, tirar meu rosto. Essa é a ideia, tá? Para que vocês consigam assistir com tranquilidade. Voltar, assistir novamente, dá para assistir pelo celular e pela TV. Então, ó, o ponto da tinta é esse. Eu pego água, isso aqui é água limpinha, tá? Deixa um copo aqui. Ó, eu faço um pouquinho, deixo um pouquinho de tinta aqui num ponto, que ela fica meio líquida. Pego tinta sem excesso, sem pegar gordo assim, não é relevo, é só preencher o meu pincel de tinta. Eu tenho o costume de apoiar o dedo, não consigo trabalhar com a mão solta assim, por mais prática que eu tenha. Então é uma dica que eu dou: apoia o dedinho, ó, afunda o pincel e faz a volta. Ele acabou a tinta. Não sei se deu para perceber, não tinha mais tinta no meu pincel. O que eu faço? Eu venho aqui, pego mais e faço novamente. A minha peça tá bem seca. Tá aqui desde ontem, eu tenho um monte de luz aqui, hoje ficou com o ar-condicionado ligado a 1000, então a peça tá bem seca. Uma diquinha que eu dou para as minhas alunas: quando tiver assim, fica difícil trabalhar. Ó, vem com spray, isso aqui é um spray com água, aqueles que a gente compra em loja de maquiagem, tá? Água filtrada, senão ela começa a embolorar, ó. Dá uma espirrada, uma boa espirrada, antes de ter esse filete, tá, gente? Se eu ficar espirrando muito em cima do filete ou muito em cima do liner, vai virar uma poça d'água e ele vai abrir. Então, ó, sempre falo isso, ó, 20 centímetros mais ou menos, já é suficiente, ó. Esse tanto que eu fiz já é suficiente. Mais do que isso, eu vou borrar meu trabalho. Agora vocês vai dar para reparar a diferença, ó, como é bem mais fácil agora. Ó, ele vai fazer a pincelada inteira, ó. Porque ele tá úmido. Isso é uma dica bem importante, principalmente quando a gente tá fazendo aqueles pratos italianos cheios de acabamento e eles ficam lá às vezes. Eu tenho prato aqui que fica 5, 10, 15 dias. Quando a gente vai retomar a pintura, pega um sprayzinho e dá uma umedecida em tudo, tá? Essas técnicas são importantes e eu passo sempre essas diquinhas para vocês, justamente para que vocês não sofram tanto. Gente, ontem eu falei para vocês, hoje eu vou repetir. Esse ano a gente
essas lives também são para isso. Eu tenho uma novidade bem bacana, só que eu vou falar amanhã para vocês. Hoje não vai dar tempo, vai ficar meio em cima da hora, meio corrido. Amanhã eu acho que todo mundo vai adorar, principalmente quem é aluna antiga do meu clube. Quem gosta de pintar, quem tem ateliê, eu acho que vocês vão adorar a novidade. É uma coisa que eu já estava pensando desde o ano passado e esse ano eu consegui colocar em prática. Ó, então, repararam que eu estava fazendo com o mais longo, agora a florzinha menor, eu peguei o pincel menor. Não é nem pelo tamanho, é pela... mostrar aqui para vocês, ó. Sempre gosto de mostrar, explicar o que eu estou falando. Quando vocês pegam um pincelzão assim, ó, longo como esse, poderia ser esse aqui também, tá? Eu só estou demonstrando com o mesmo da mesma cor para vocês entenderem, ó. Dá para fazer pincelada longa, dá para fazer redonda, mas vocês estão vendo que ela, não sei se dá para perceber, quando a gente faz uma voltinha, às vezes, ó, a cerda do pincel, ela dobra, ela não faz aquela arroba, sabe, com tanta facilidade, ó a diferença desse aqui. Ele é mais curto, então a cerda não dobra. Então dá para fazer com esse? Dá para fazer. Mas eu tenho que tomar muito mais cuidado, ó, porque ela vai tombar. Então, para esse tipo de coisa menorzinha, mais acabamento, eu sempre uso esse monograma. Ó, isso também é bem pessoal, mas eu gosto de explicar para depois vocês experimentarem, até porque a maioria das pessoas que pinta tem vários tipos de pincel, vários tipos. A gente sempre tem preferência por alguns. Ao longo das aulas eu também explico como usar cada pincel. Ontem mesmo expliquei como fazer esses frisos bem fininhos. Eu usei esse pincel aqui, ó, parece uma faquinha, tá? Então, durante as aulas eu tento passar bastante coisa para vocês, para não ficar só um trabalho, assim, sabe? Mostrar só o trabalho. Eu gosto de mostrar a técnica para que vocês consigam ir aí em casa se desenvolvendo. Ó, eu tô fazendo contorno, segura bem a mão aqui, ó. Prestem atenção, eu coloco bastante firmeza aqui nesses dedos, apoio o dedinho e trabalho com esses dois dedos aqui para fazer o movimento. Ó, é muito importante ter o apoio, tá? Tem aluna que não apoia o dedinho, apoia aqui a mão, mas é importante ter o apoio. Aqui eu tô fazendo acabamento, ó, como dá para fazer com esse aqui muito mais fácil do que se eu tivesse com o longo. Experimentem aí em casa. Quando não ficar perfeito, é só voltar e refazer, tá? Não é todo mundo que tem a mesma facilidade. Eu treino bastante, pinto bastante, então pode ser que vocês olhem e tentem fazer, não fique igual, não se desanimem. A gente sempre consegue fazer, desde que a gente treine e faça o passo a passo. Ó. É muito importante a gente ter isso na cabeça, que é também um desafio a pintura. Porque óbvio que vocês vão sentar a primeira vez e não vão fazer exatamente igual ao meu, porque tem tempo de aprendizado. Mas esse desafio é muito bacana. Eu até promovi um desafio no último evento que eu fiz presencial e as alunas melhoraram muito. O curso online é muito interessante para vocês melhorarem o trabalho. Ó, eu vou fazer todas as flores. Então, eu usei aqui, não sei se eu falei, no de cima, eu usei esse azulão aqui, é o EZ23, acho que acabei não falando hoje. Então, por enquanto, eu usei
essas 3 cores e agora o preto, que é o 12, ou qualquer outro preto de corante. Vou fazer essa volta. Se alguém tiver dúvida, gente, daqui a pouco o Juan abre os comentários, só espera um pouquinho para não atrapalhar. É importante vocês visualizarem como eu faço o movimento. Ó, eu pego a tinta, pouquinho, isso é importante. A quantidade de água, prestem bastante atenção. Eu não estou pegando tinta daqui, ó, que está seca. Se eu for pegar daqui, vai ser difícil para eu pintar, ele vem grosso, não é uma boa. Então eu pego um pouquinho de água na ponta do pincel e deixo aqui, ó. Vou fazendo uma quantidade de tinta no ponto que eu quero. Aí eu pego um pouquinho, giro sempre, ó. Reparem que eu giro para quê? Para não vir muita tinta e ficar uma pincelada muito grossa. Sempre explico também para as alunas que a gente começa a pintura aqui, ó, olhando aqui. A gente entende o quanto de tinta tem no pincel, a gente entende o quanto de sombra eu consigo fazer no pincel. Então, ó, não peguem a tinta olhando para outro lugar, peguem olhando para o que vocês estão fazendo. Tá? É importante isso. E aí, então eu pego a tinta dessa forma, apoio e a quantidade de força ou de marcação que eu tenho na mão, aí é meio individual. Vocês vão perceber, ó. Eu não gosto de fazer muita força, eu gosto de fazer suave, senão eu faço uma pincelada muito larga. Mas isso aqui, ó, vocês têm que aprender o tipo a quantidade de água que tem que ter na tinta, ó. Fazer um pouquinho mais devagar, não dá para fazer como se fosse uma caneta. Vocês estão reparando? Eu não estou fazendo com a velocidade que eu escreveria. Estou fazendo mais devagar. Para quê? Para dar tempo da tinta descer das cerdas do pincel. Se eu for correr para escrever, fazer como eu escrevo, ele vai ficar todo picotado. Então, ó, devagar. Vão reparando na ponta do pincel o que está saindo de tinta, ó. Então, o filete, para esse prato que é mais simples, ainda a gente não se preocupa tanto, mas quando a gente pega aqueles pratos mais elaborados, cheios de acabamento, o filete é bem importante. É o que eu vou fazer na sequência, esse prato italiano com bastante filete, ó. Então, eu faço questão sempre de explicar todos os detalhes de filete, como começa mais grosso, mais fino, porque principalmente para peça assim, ó, é importante que o filete seja bem feitinho. Então aqui, tô fazendo a volta. Poderia ser outra cor? Aí é o que eu falo para vocês, aqui é uma sugestão. Poderia ser um azul marinho, poderia ser um branco. Eu optei por preto até para vocês conseguirem visualizar melhor aí no vídeo. As aulas do clube ficam na plataforma e depois vocês conseguem assistir. Acho que a maioria das alunas assiste na televisão. Então dá para voltar várias vezes. Quem assiste no celular dá para dar print. Então é uma forma muito bacana de aprender. Gente, quem entrou agora e gostou da aula, quer participar mais um pouquinho e não está no grupo de WhatsApp, manda mensagem para que a gente inclui vocês no grupo de WhatsApp. Lá vocês vão receber o risco desse prato, vão receber as informações das cores, então é bacana participar do grupo. A gente não fica mandando um monte de mensagens, são só as mais importantes mesmo. Ó, tô acabando aqui o filete. Eu vou abrir daqui a pouco os comentários. Acho que a gente pode até colocar já. E aí vocês tiram as dúvidas. Gente, as lives vão ficar no perfil até o dia 23, que é o último dia
de, de aula, tá? Hoje é sexta, a gente ainda vai ter aula sábado, domingo, segunda e terça. Então, dá para quem entrou agora, gostou das aulas, quer assistir, ou quem quer reassistir, tá lá no perfil a live de ontem, tá? A de hoje também ficará. E assim até terça-feira. Provavelmente depois essas aulas de hoje e de amanhã virarão uma aula bônus no clube, tá bom? Aqui, ó, os próximos passos para vocês verem. Eu vou amanhã, vou esmaltar, eu vou ainda fazer, não acabou não, só estou explicando. Eu vou fazer o miolinho aqui. Eu vou explicar, a gente vai pintar um prato, pelo menos um pedaço, eu não consigo pintar tudo, porque são muitas horas de trabalho, mas vou pintar um quarto desse prato. Vou falar um pouquinho com vocês desses papéis. Ao errar o traço, boa pergunta. Ao errar o traço, é só a gente esperar secar bem e limpar com lápis borracha, tomando cuidado para não tirar o que está embaixo, tá? Se ele estiver bem seco, a gente consegue tirar com lápis borracha bem pontudinho e aí a gente tira com tranquilidade. Agora, tem aluna que às vezes borra e já quer arrumar, aí ele borra mais ainda. Ó, o lápis borracha é esse aqui, aquele escolar. Chega a 1240 sim, o EZ. Pode passar esmalte ou não. É sempre bom passar um esmalte, mesmo que seja fosco, para dar um acabamento, para proteger a peça, né? Sim, pode ser utilitário. Todas as peças que a gente faz podem ser utilitárias, tá? Agora eu vou fazer o meinho da florzinha. Quem tiver dúvidas, que for assistir essa live depois, podem me mandar mensagem que eu respondo por mensagem inbox, tá? Ó, a parte do miolo, eu tô usando agora o OS, que é aquela tinta que eu falei para vocês, australiana. Existem aqueles boleadores da Condor, que parece um... Não tô achando o meu aqui, ó. Então esse aqui é o OS 185, é um azul muito bonito. E essas tintas também chegam a 1240. Achei. Ó, a gente pode fazer bolinha com esses pinta-bolinhas, tá? O kitzinho vem com dois, são dois tamanhos, maior e menor, ó. Do 1 ao 4 e do 5 ao 8. Vou queimar 980, Naira, sim. Ó, eu vou fazer as bolinhas do meio, vou fazer com com o número 8. A tinta aqui, OS, ela já tá boa, tá vendo que ela tá meio molhada? É uma tinta que eu devo ter aberto ontem, então ela tá molhada. Eu vou pegar com o pinta-bolinha, ó, tô pegando na parte no maior, ó, é só apoiar e tirar. De acordo com o tamanho da pontinha, ela vai ficar maior ou menor. Sempre explico, quando a gente vai fazer bolinha, cada vez que a gente carrega, que a gente quer fazer uma bolinha, a gente tem que carregar o pinta-bolinha. Senão ela vai ficando cada uma de um tamanho. A não ser que a gente queira fazer, ó, aqui, quiser fazer vários tamanhos, eu vou diminuindo, fica um degradê bonitinho. Do contrário, eu tenho que fazer, pegar, fazer, pegar, fazer, pegar, tá? Para ficar uniforme. Eu vou fazer aqui. Repararam como é simples essa técnica? Ninguém precisa ter muita experiência para conseguir fazer um pratinho como esse. É relativamente fácil, é só vocês terem as explicações. Na sobreposição de corantes, fica um pouquinho, Márcia, interfere um pouquinho, mas bem pouco. Se você estiver usando corante forte, ele vai ficar bem escuro também. Se você colocar um branco aqui, como esse esmalte é translúcido, vai aparecer a de baixo,
Mas se você passar um escuro e passar duas camadas, predomina o que está em cima, tá? O SC, quando você quer fechar um pouco mais, aí seria mais interessante, tá? Amanhã assistam a live amanhã, porque além da surpresa que eu vou falar para vocês, eu tô doida para falar, mas não vai dar tempo. Amanhã eu vou explicar para vocês a diferença de SC e EZ, quando a gente usa um, quando a gente usa outro, como faz para ficar fechado. Na verdade, esse prato é um prato bem trabalhado, mas eu escolhi justamente porque tem muito conteúdo para passar para vocês. Como a gente ainda tem alguns dias de live, tem muita coisa para aprender. Então, assistam a aula amanhã, é o mesmo horário, tá bom? Alguém tem dúvidas? Eu vou encerrar por aqui. Amanhã a gente volta exatamente desse ponto, tá? Não mexo nem na mesa. Deixo para amanhã a gente voltar no mesmo ponto. Alguém tem dúvida? Gostaram da aula? Espero que sim. Às 18 horas, sempre às 18 horas. Gente, vou mostrar para vocês que eu falei das tintas, ó, enquanto vejo se tem alguma dúvida. Quando a tinta tá limpa, que nem essa daqui, essa a gente recolhe e guarda, tá? Não joguem fora. Às vezes, eu faço questão de, quando eu tô dando aula, mostrar que eu tô recolhendo tinta, porque as pessoas acho que pensam que eu jogo fora. Essa tinta é cara, é judiação jogar fora. Quer entrar no grupo? Cláudia, eu vou. Manda uma mensagem pra gente, e aí a gente coloca você lá no grupo, tá bom? Eu fico feliz que vocês gostaram da aula. Eu fico estudando dias para saber o que eu vou explicar, para que não seja cansativo, para que principalmente tenha conteúdo diferente, tanto para quem é nova na área, como para quem já pinta. Eu vejo que tem bastante gente que tem dúvidas porque já pinta, então isso é muito bacana. Eu que agradeço, gente. Olha, a Adriana acabou de entrar, foi a Adriana, que ela é minha aluna presencial. Ela que inventou, ela viu essa técnica num site inglês, e aí ela que imprimiu, então eu sempre falo, ó, o crédito também vai para ela, tá? O que a gente aprende tem que dividir, né? Então, eu falei para ela, ó, eu vou fazer a sua técnica, mas eu vou falar para todo mundo, tá? Que foi ela. É a minha aluna presencial de quarta-feira. Sim, eu molho aqui na água, ó. Quando eu tô trabalhando sozinha, eu levo tudo na torneira e lavo e tudo, mas quando eu tô aqui, ó, passo na água, enxugo no papel, a mesma coisa os pincéis. Gente, pincel tem que guardar limpo, tá? Não precisa. Tem muita gente que usa líquido para limpar, aparelhinho. Eu não uso nada, mas eu deixo sempre limpo. Às vezes a gente deixa o pincel com tinta, quando você vai fazer, no outro dia você vai mexer, ele tá duro, às vezes vira assim, você perde a ponta do pincel. Então é importante que ele esteja sem tinta, mas não precisa ficar com muita neurose de passar nada, não, muito líquido, até porque estraga, às vezes até estraga a cera. Detergente, não precisa nada, shampoo, nada disso, tá? É só limpar, ó, enxugar para ele não embolorar. Eu mantenho sempre num copinho. Eu tenho também um porta-pincel, mas deixo sempre assim para secar. Caixão não tem gaveta, exatamente, Samantha. Samantha é minha aluna, ela também tem um ateliê, junto com a mãe dela. Há um tempão elas dão aula de modelagem. A gente tem que estar aqui para dividir, né? Todo mundo tem direito de aprender e é muito gostoso essa troca de todo mundo. O clube é muito, para mim, é muito prazeroso por isso. Eu tenho muita aluna que tem ateliê, que dá aula, e mesmo assim, a gente tem coisa para eu tenho coisa para passar para elas, assim como algumas coisas também elas passam para mim. A gente teve o workshop, tivemos alunas do clube que deram aula também. Então é isso, é sempre uma troca.
que seja sempre rico para todo mundo. São utilitárias, sim. Acho que eu não respondi. São utilitárias. Pode ir no forno, pode ir no micro-ondas, pode ir na máquina de lavar louça. No forno convencional tem que tomar cuidado para não tirar, colocar em cima de uma pedra que ela trinca. Mas eles são super utilitários. Todas as peças da minha casa são de cerâmica. Na minha casa não é a casa de ferreiro espeto de pau. A gente come diariamente em prato de cerâmica, tem bastante coisa. Para presentear é muito bacana. É um hobby muito gostoso. Para quem nunca pintou, experimente. Compre pouco material. Eu sempre falo isso. Não adianta sair comprando um monte de coisa. Compre pouco material. Gostou? Vai aumentando aos poucos. Não precisa comprar 40 cores, 5 cores e vai aos poucos introduzindo. Tá bom? Gente, amanhã às 6 horas, vou contar a novidade para vocês. Vamos acabar. Eu vou esmaltar, porque tem muita gente perguntando de esmalte. E vamos começar o italiano. Vamos falar um pouquinho dessa técnica aqui, ó, que é muito fácil, mas que fica uma graça. Eu fiz numa manteigueira, pedi para o Juan pegar, só para vocês entenderem o que é isso, porque eu estou mostrando desde ontem. A Cris, a minha aluna, tá ali, ó, Juan, na última mesa. Tem um monte de aluna presencial, ó, que bacana. A parte de baixo quebrou. Isso aqui é uma tampa de uma manteigueira, mas é só para mostrar, ó, como fica bonito. Isso aqui é papel, tá? Eu não pintei pecinha por pecinha, desenho por desenho, ó. Isso aqui é papel. Amanhã a gente vai fazer. E eu vou fazer também agora fugiu o nome? Aquele que é vazado, gente, me ajudem aí. Samanta que sempre me ajuda. Stencil. Vamos fazer um pouquinho de stencil, que é rapidinho, só para vocês, ó. Então, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer o prato, tem um monte de coisa, tá bom? Gente, então boa noite, obrigada para quem ficou até agora. Prazer sempre poder passar um pouquinho do que eu sei. Até amanhã. Beijos.